para que ela pudesse se corrigir. Isso também, nós pregamos também na família, não somente a nossos filhos, no nosso ministério também, no nosso trabalho. Quem trabalha fora também sabe que nós temos algo a falar, às vezes, com as pessoas, tentando corrigir, mas tem um tempo e um modo certo de falar com essas pessoas. E essa é uma das palavras que está nas 5 linguagens do amor, né? Também. Aquela palavra de afirmação, que quando as pessoas fazem as coisas certas, nós também temos que elogiar. Tem aquele momento certo de você elogiar, para que ela continue fazendo aquilo que é certo aos olhos de Deus, aos nossos olhos também. Um exemplo na Bíblia que nós verificamos, na verdade, um exemplo contrário, né? Nós vemos em relação ao sacerdote Eli, né? Ele tinha 2 filhos, Hófni e Finéias. Então, esses filhos, ele fazia tudo que era mal aos olhos de Deus, mas o sacerdote não admoestava, não corrigia, e isso foi algo assim de maldição que aconteceu na vida do sacerdote ali, né? Perdeu a arca, perdeu os filhos, perdeu a nora. Então, quando nós não fazemos a nossa parte, quando plantamos algo, porque tudo que nós fazemos aqui é sementes que são plantadas. E um dia nós vamos colher essa semente que foi plantada. Se ela for ruim, nós vamos colher. Se as sementes forem boas, nós também vamos colher. E a palavra lá em Hebreus 12:11, ainda falando em relação à família, e na verdade toda correção, ele diz, toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Olha só, às vezes quando nós admoestamos nossos filhos, né, para ele não parece ser boa a palavra que nós lançamos para os nossos filhos, e ela também acha que não, mas o tempo diz que aquela correção que começou lá para o futuro começa a dar frutos, ela começa a compreender, né? Hoje, porque às vezes nós não damos limites aos nossos filhos, né? Às vezes deixamos ela fazer, deixamos ela administrar o nosso tempo, administrar nossas coisas. Ela faz a hora no tempo que ela quer, não no tempo que nós às vezes colocamos para ela. Então, às vezes, ela, na nossa casa, era uma ditadora, às vezes. E muitas famílias, às vezes doentes, né, começam a sofrer com essa tirania dos filhos, às vezes. Às vezes a própria legislação não permite que nós corrijamos da maneira certa. Não é com o espancamento que nós vamos fazer também a correção, mas assim com a palavra dirigida, falando, explicando direito as decorrências, essas consequências daquilo que a pessoa está fazendo. Nós temos que fazer a nossa parte corrigindo os nossos filhos. Ele fala também do nosso pai que é vigilante, né? Ele está em Lucas 12, de 37 a 38.
Ele diz a palavra: bem-aventurados aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando, em verdade vos digo, que se cingirá, os fará assentar à mesa, e chegando-se os servirá. E se vier na segunda vigília, e se vier na terceira vigília, e os achar assim, bem-aventurados são tais servos. Então nós falamos de um pai também que é vigilante em relação à família, e a própria vida. Quando ele cuida da família e cuida da própria vida espiritual, porque ele fala de um servo aqui vigilante. Quando o Senhor estiver na primeira, na segunda, na terceira vigília, ele estiver lá com aquele azeite preenchido, ele se agradará desse servo. Amém? Amém. E em Jó 1-5, nós temos exemplo de um pai. Porque a palavra de Deus aqui em Jó 1,5, ele falava: chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles. Assim fazia Jó continuamente. Então Jó era um servo vigilante em relação aos filhos. Os números dos filhos que ele tinha, ele sacrificava um bezerro, um cordeiro a Deus. Orava, santificava aqueles filhos, por amor aos filhos, né? Então nós também temos que fazer isso. Às vezes nossos filhos estão ali deitados no quarto, vamos lá e deitado lá, vamos impor as mãos ali, orar, profetizar pela vida deles, que seja um servo, que seja a pessoa, seja algo tremendo espiritualmente e também profissionalmente na vida deles. Nós podemos profetizar, porque nós, a palavra de Deus diz que nós somos sacerdotes e reis. Todos nós somos sacerdotes. Não é o pastor que está aqui, não é o presbítero, não é as pessoas que estão aí. Na tua casa você é o sacerdote. Você que vai impor as mãos. Quando a pessoa estiver doente, teu filho estiver doente, é você que vai estar impondo as mãos. Por isso que a fé, semana passada eu falei da fé. Ele fala que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. O que eu entendo dessa palavra é que é o seguinte: se você um dia foi chamado para trabalhar sozinho lá na Alasca, sozinho, não tem mais ninguém, às vezes alguns esquimós ali, está o teu filho doente, ou você está doente, como que você vai fazer? Se você estiver quase na beira da morte, é você que é o sacerdote, é você que vai orar, é você que vai orar pelo teu filho, pelas pessoas que estão ali, porque você vai orar pela fé, pela palavra de Deus, é pela palavra, não é você a fé ouvindo a palavra de Deus, que às vezes eu compreendia que era ouvir a palavra de Deus. Então eu tenho que estar ali para ouvir a palavra de Deus. Eu tenho que estar em alguma igreja ouvindo a palavra de Deus. Se estiver no Alasca, estiver em algum lugar distante, é você. É pela tua fé, você usando da palavra de Deus, que você vai fazer a oração, vai impor as mãos. Amém? Agora nós vamos falar do pai em relação ao trabalho, em relação à vida secular. Ele está em Tiago 1,
no versículo 19. Ele fala que todo homem tem que ser rápido no ouvir, vagaroso no falar e vagaroso no furor. E essa é a sabedoria que Deus quer que nós tenhamos, que nós tenhamos mais ouvidos para ouvir realmente, né? Que nossos ouvidos estejam atentos para ouvir o que a pessoa está falando, que nós brecamos o nosso momento de falar. Deixa a pessoa falar primeiro, nós vamos meditar naquilo e depois nós vamos falar. O mesmo em relação ao furor, à ira. A relação no trabalho que Jacó tinha com Labão é uma relação de sabedoria, porque ele sabia que tinha que trabalhar 7 anos por Lia, 7 anos por Raquel. E José também sabia que ele tinha a relação com Potifar. E José com o carcereiro. Não sei se vocês estão acompanhando lá da Record, né? José do Egito. Ele mostra muito isso, né? Da relação de José com Potifar, de José com o carcereiro, e mais para o futuro agora nós vamos ver José com Faraó. O quanto José se dedicava o máximo, o melhor. Apesar de ele ser escravo, ele se dedicava ao máximo. O melhor ele dava para o senhor dele. Tanto Potifar quanto o carcereiro, ele dava o melhor. E a palavra de Deus diz também que quando nós nos dedicamos em fazer o bem, o amor, que é os frutos do Espírito, contra essas coisas, não há lei. Não há lei quando nós pensamos em ajudar as outras pessoas. Um dia vai acontecer como José. Ele vai sair daquela prisão e vai ser honrado, porque não há lei para isso. Quando a pessoa se dedica, quando a pessoa começa a se dedicar, a mostrar os frutos do Espírito, a mansidão, o amor, a dedicação, a benignidade, essas coisas, para essas coisas a palavra de Deus diz que não há lei. Amém? Amém. E o último versículo, ele está em Deuteronômio 6,5. Ele fala do nosso relacionamento do Pai, o nosso Pai Celestial, é nosso relacionamento espiritual. Ele fala: tens de amar a Jeová, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força vital, de toda a tua força. Então, que nós temos que dedicar o nosso amor ao nosso Pai espiritual, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e toda a nossa força. Quando isso acontecer, nós vamos estar mais próximos de Deus. Nós vamos entrar na intimidade com Deus. Quando nós caminharmos lado a lado com Jesus Cristo, para falar do que Ele pregou,
sermos testemunhas dele, fazermos as coisas que ele nos ensinou, nós vamos estar trilhando o passo a chegarmos a esse Pai espiritual nosso. Amém? Queria mostrar um vídeo antes. Henrique.